para o entendimento de todos os métodos e toda a metodologia que vai vir aqui para frente, tá? Então, esse capítulo ele vai requerer um grau de estudo e comprometimento maior por parte de vocês. Bom, para a gente começar a entender como se regula o gene, que é a controle da expressão gênica, a gente precisa lembrar primeiro alguns conceitos básicos, mas que são muito importantes. Bem, então, todo gene que a gente possui, ele tem um lugar no cromossomo que é chamado locus, certo? E o plural, esse gene, então, a gente recebe um do pai e um da mãe. A gente recebe um cromossomo do pai e um da mãe. E esses genes aqui, esse mesmo gene aqui, um do pai e um da mãe, é chamado gene alelo. Okay? Então, tem um alelo do pai e um alelo da mãe. Bom, outra coisa importante que eu tenho que ter em mente é que eu tenho alguns genes constitutivos, do inglês housekeeping. Esses genes eles são associados a processos muito importantes no organismo, certo? Então, geralmente processos bioquímicos de forma geral, geração de energia, manutenção de material genético. Esses genes, como característica, eles estão expressos em praticamente todas as células do organismo. E temos os genes chamados regulados, que são genes expressos em alguns tecidos ou células, diretamente associados à função do tecido ou da célula. Outro ponto importante que a gente precisa relembrar é de uma estrutura de um gene, Então, já partindo para o DNA, relembrando aquela primeira aula de DNA, como é o gene? Bom, então tem aqui a unidade inicial de transcrição, chamada Tata Box, Então, aqui é o promotor, uma região promotora, aqui que vão se inserir todas aquelas proteínas para iniciar, e fatores para iniciar aquela transcrição do gene, certo? Bom, a gente tem outros elementos que se chamam elementos proximais, que são elementos associados que podem alterar a expressão desse gene. A gente vai ver isso com mais detalhe, mas então, basicamente, o gene ele é composto pelo promotor, pelas regiões proximais e pelo gene em si, que tem a parte dos exons e introns. Lembra que o exon é a parte que vai se transformar em RNA, o intron é a parte que vai ser cortada pelo processo de splicing. Muito bem. Quando a gente está pensando em expressão gênica, uma coisa muito importante é que a gente não pode pensar no DNA como uma linha simples. Então, na verdade, o DNA, esses exemplos aqui, mostram essa mola que tem alterações. Isso aqui nos mostra um princípio muito interessante da expressão gênica, que o DNA, quando ele está enovelado, assim como uma folha de papel amassada, ele é difícil de ser transcrito, ou ele não é transcrito. Quando o DNA recebe algum estímulo e é desenrolado, já a gente vai ver os termos certos para isso, assim como uma folha de papel, fica fácil da gente ler. Então, esse raciocínio, essa alusão a esse mecanismo, é um recurso didático que eu gosto de usar sempre, porque às vezes as pessoas enxergam o DNA como o slide anterior, como uma linha, e não é. Então a gente precisa saber que é uma estrutura tridimensional, que qualquer alteração, independente do ponto, ele pode fazer com que esse gene fique mais difícil de ser acessado para ser transcrito. Bom, então aqui essa figura é uma figura que nos mostra melhor essa questão do gene, da estrutura tridimensional da importância. Então aqui a gente tem aqueles elementos proximais chamados de enhancer, e aqui onde os ativadores se ligam. Então o ativador se liga no enhancer. Aquele vídeo anterior da transcrição mostrava bem isso. Quando forma-se então o enhanciosomo, ou seja, forma-se a unidade do enhancer, isso vai ligar aos fatores de transcrição, certo?
que vai montar e vai ligar aos fatores de transcrição e ter, então, a transcrição. Então, se não tiver o ativador, o que vai acontecer? Não vai formar um enriquecessoma, o gene não vai ser transcrito, ok? Então, aqui, essa figura nos mostra bem a importância da estrutura tridimensional do DNA. Bem, outra coisa importante que a gente tem que pensar é o seguinte: conforme eu falei na introdução, teve uma corrida para identificar qual seria a causa da herança e que culminou no projeto Genoma, certo? Algumas pessoas podiam pensar que os indivíduos seriam muito semelhantes e algumas formas de doença estariam associadas a alterações. O que foi disso? Que existem variações na sequência genética dos indivíduos, certo? Então, por exemplo, existem indivíduos que no lugar, alguns têm C, outros têm A, né? Então outros têm T, no mesmo lugar da sequência de um gene. Então teve uma discussão muito grande de qual a nomenclatura melhor usar. Então um dos conceitos que se usava seria o conceito de usar polimorfismo. O que seria isso? É um conceito baseado na frequência de um gene. Quando o gene a variação teria mais de 1% na população, ou seja, eu tenho duas possibilidades, o sujeito TA ou TT. Então ele tem A ou T, são dois alélos da variação, certo? Beleza. Então, quando A tem mais de 1% ou T tem mais de 1%, por exemplo, 98% de A e 2% de T na população no geral, a gente chamaria isso de polimorfismo. Quando seria menos de 1%, chamaria de mutação. O fato é que eu vou mostrar posteriormente, mas tem umas bases de dados e a tendência é chamar isso de variação genética. Tá. E daí, professor? O que me interessa ter essa variação genética ou não? Bem, vamos imaginar aqui esses casos. Eu vou pensar aqui em uma herança simples. Eu tenho um gene rosa que produz uma proteína quadrada, certo? Então, o sujeito normal, ele tem os dois genes, funciona e produz essa quantidade de proteína. Eu poderia ter um alelo alterado ou a perda de um alelo, e essa proteína, em vez de ter essa forma, ela ter essa forma. Se a gente imaginar um sistema de chave fechadura, a gente vai ver que essa chave aqui não vai se ligar na fechadura que ela se ligava antes e vamos ter um problema, certo? Ou eu posso ter uma alteração na quantidade desse gene. Lembrando que se essa alteração aqui for numa região promotora, por exemplo, se for numa região de enrência ou em uma outra região qualquer, mesmo no meio de gene, intron, exon, não interessa, que altere a conformação do gene, que possa diminuir a minha expressão. Tá? Então, a alteração na sequência de DNA ela pode estar associada tanto quanto alterações na proteína, quanto quantidade de produto expresso. Beleza. Agora, é interessante que às vezes existem a interação de duas proteínas ou duas proteínas para gerar um sinal, certo? Então a proteína azul liga com a proteína preta e isso gera um sinal X. Esse padrão é complexo, porque se eu tiver um problema tanto na azul quanto na preta, eu posso alterar qual o meu problema. Então, eu posso ter problema só nessa, que vai ter o mesmo sinal, só nessa, que vai ter o mesmo sinal, ou nas duas, que pode ter o mesmo sinal. Então, isso é para mostrar para vocês a complexidade da herança em relação ao controle de expressão gênica. Certo? Então a gente precisa ter isso bem em mente para tentar entender por que eu preciso entender o controle da expressão de um gene, certo?
Essa introdução que eu dei para vocês de mutação, quando eu fiz uma operação genética, esse é o primeiro passo, porque existem outras formas de se controlar um gene. Bem, então quando o organismo vai controlar a expressão de um gene, quais são os pontos? Ele entra na transcrição, após a transcrição, que o RNA já está pronto, na degradação do RNA mensageiro, na tradução, impedindo a tradução ou aumentando a tradução, após a tradução, na estrutura da proteína, no transporte da proteína ou na degradação da proteína. Todos esses pontos são importantíssimos para o controle da expressão de um gene. Então, de forma geral, aqui a gente mostra, um gene, os processos que ele sofre e os pontos de regulação. Então, eu posso alterar aqui, se eu diminuir a transcrição, não tem proteína. Eu posso alterar aqui, se eu diminuir ou alterar o RNA, se eu degradar o RNA, não tem proteína. A tradução, eu posso alterar aqui, se eu parar a tradução, não tem proteína. Depois da proteína pronta, ela precisa de estar ativa, de ser processada. Se eu alterar essa ativação, não tem proteína. E depois ela tem que ir para onde ela tem que fazer a função dela. Se eu alterar o transporte, não tem proteína. Então, a proteína ativa o controle da expressão desse gene, na verdade, ele é muito complexo, mais complexo do que a gente pensava, certo? Bom, então para a gente começar essa história aí, através do controle da transcrição, estudos interessantes foram feitos, os primeiros estudos foram feitos e mostraram algumas condições muito interessantes. Eu posso ter um indutor, certo? Que é uma substância que quando eu ligo o ativador, ele vai lá e dispara o gene, ou eu posso ter um repressor. Então, o que acontece? Eu tenho um repressor, quando eu ligo o ativador, o repressor sai e eu consigo a transcrição. E o indutor? O indutor não está lá. Eu preciso de um ativador para ligar nesse indutor que vai ativar a transcrição. Então, esses dois operons, já que a gente vai definir melhor o que é operon, mas o operon são vários genes juntos, já que a gente vai ver lá uma complexidade de genes juntos. O que isso me mostra? Então, o primeiro controle se dá através do ativador, da produção desse ativador ou da quantidade desse ativador, ou da quantidade desse fator aqui. Então, por exemplo, se eu não tiver ativador, eu não tenho gene. Aumentei o ativador, eu aumento o gene. Certo? Então, a gente vai dar uma olhada no que é melhor um operon. O que é o operon? Então, o operon é uma unidade, um conjunto de genes agrupados que utiliza a mesma região promotora. Então, olha que interessante. Eu tenho gene A, B e C e tenho regiões promotoras que vão interagir entre si. Então, esse exemplo aqui, é o exemplo da lactose. O que acontece? Eu tenho aqui o promotor, eu tenho aqui o repressor, e eu tenho aqui a lactose, o Z, que produz a lactose, a galactosidase, que degrada a lactose. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, o tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando, pensando, que esse desespero é moda em 73. E eu quero é que esse canto torto, feito, faca, corte a carne de você.